Fala aí, galera, a paz do Senhor para você. Eu vim aqui dar uma passeadinha aqui no parque e comecei a meditar um pouco nas escrituras, na passagem de Lucas 8, versículo 22 e 23, que fala sobre os discípulos quando eles estavam no barco. E eu olhando para isso, mais cedo eu estava pensando a respeito do medo. O que o medo pode causar, o que a população está sentindo hoje, como a população está reagindo em relação ao medo. O medo tem causado estresse, as pessoas têm se sentido com medo de viver, medo de reagir, medo de trabalhar, medo de andar com uma pessoa do lado, medo de caminhar por algum lugar. Então eu, particularmente, gostaria de conversar um pouco com as pessoas que vão ouvir e que possam entender um pouco a esse respeito, a respeito do medo. O medo, ele tem uma importância vital na vida do ser humano, que é manter ele vivo. Por exemplo, você está caminhando num local que você não pode atravessar ali, por exemplo, um abismo. Você está caminhando e você encontra um abismo, logo em seguida é lógico que você não vai pôr o seu corpo à disposição daquele abismo. Em outras circunstâncias, você está andando no topo de um alto prédio, você sente medo ali de poder escorregar e de repente cair. Então o medo, ele ajuda a pessoa a se manter vivo. Em outras circunstâncias, o medo também faz com que as pessoas passe por alguns tipos de situações, como, por exemplo, uma certa pessoa entrar numa casa, a pessoa com medo, ela toma uma reação violenta ao proteger-se ou proteger sua família. Os discípulos estavam nessa mesma circunstância, só que, porém, eles não reagiram. Alguns reagiram de uma forma, outros reagiram de outras. Eu coloco isso como que se fosse nos dias de hoje, observando os discípulos no barco. Alguns deles gritavam de medo. Tinha uma tempestade ali em Lucas capítulo 8, 22 e 23 em diante. Diz que eles estavam no barco e naquele barco começou ali no meio do mar um vento muito forte e as águas começaram a se bater. E a Bíblia vai dizer que eles tinham muito medo da situação. Mas eu vou dizer para você que quando tem alguém específico com você, você não precisa ter medo. Veja só, nós estamos vivendo momentos temerosos, momentos que dá medo, situações que provocam certo medo na população, medo na sua pessoa, na minha pessoa, por exemplo, medo de trabalhar, de voltar para casa, talvez você esteja doente. Nós estamos passando por circunstâncias que colocam-nos em situações de medo. Meu amigo, eu quero te falar que Jesus é o dono do barco, Jesus é o dono deste mundo, Jesus é a pessoa que nós precisamos de acreditar que Ele possa resolver os nossos problemas. Esse medo que você está sentindo, você pode passar por ele, você pode sentir que você é uma pessoa forte, independente da circunstância. Muitos empresários hoje estão passando por uma dificuldade terrível financeiramente. Vejo que muitos olham, percebem que possa ser que não tenha outra solução, Possa ser que sim, mas não tem como, meu querido, não tem como não haver outra solução. Só sei te dizer que a solução não é tirar a própria vida, a solução não é tirar uma outra vida, a solução não é você entrar no estresse, deixar o seu coração aberto para o estresse. Eu posso te afirmar que Jesus, ele disse que se crerdes em mim, muito mais do que eu fiz, Jesus falou, também vós farais. Irmãos,
a dificuldade que a humanidade, que o ser humano está passando hoje, eu sei que não é fácil. Eu sei que é complicado o momento que estamos vivendo. Mas também posso te afirmar que Jesus, sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele pode mudar a nossa história. Ele pode fazer com que o ser humano retorne tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que você perdeu, Deus pode te devolver em dobro. Sabe que os discípulos não tinham fé o suficiente para poder passar aquela tempestade. Muitas das vezes eu sei que nós, como seres humanos, nós não temos essa fé também para poder passar por essas dificuldades, atravessar pelas horas mais difíceis da vida, pelos momentos mais improváveis que possa acontecer nos dias atuais que estamos vivendo, no dia a dia. Mas eu posso te afirmar que Jesus é o Senhor e Ele pode todas as coisas. Hoje, talvez, nós podemos achar dificuldades para poder caminhar, poder abraçar um ente querido, talvez uma pessoa que você já perdeu. O medo causa esse sistema de afastamento, pois também temos aí a mídia ajudando a causar medo na população. Você pode me dizer, mas meu irmão, o vírus é real. Eu sei que o vírus é real, mas quanto mais medo você tiver, mais propício está de você pegar um estresse, você ficar em pânico, você ficar apavorado, você querer tirar a própria vida por conta da situação que está vivendo. O medo, ele tem o poder de dominar a pessoa. O medo, ele faz com que uma nação inteira se renda a um homem só. O medo, ele pode transtornar uma pessoa de tal maneira que ela se coloca dentro de um quarto escuro e não queira sair dali. Meu amigo, só Jesus tem o poder de mudar a história de uma nação, de um povo, de uma pessoa, de um rei, de um reinado. Só Jesus tem o poder para mudar todas as histórias. Eu quero te convidar a ler as Escrituras. Eu quero te convidar a tomar um tempo com Deus, uma oração, 1 minuto que seja. Esteja com o Senhor por 1 minuto. Clame a Ele, diga a Ele o quanto que Ele, o Senhor Jesus, é importante para a tua vida. Nessa hora de caos, de medo, de estrutura abaladas, Jesus é o que pode retornar o seu barco a navegar em águas calmas. Não tenha medo da situação, mas vamos procurar resolver o problema. Que eu sei que você pode olhar agora e achar que não tem nenhuma saída. Mas Jesus é o único que tem todo o poder sobre o homem, sobre a terra, sobre as águas, sobre o céu. Todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, só com Jesus podemos passar. Só com Ele. Embora que os momentos da nossa vida parecem ser incalculáveis e provavelmente você pode achar que é difícil de resolver. Mas creia no Senhor Jesus, como diz ali em Lucas 8, versículo 22 em diante. Eles estavam no barco, afligidos pelas águas e pelos ventos. Chegou Jesus e disse: acalma-te, acalma-te, acalma-te água, acalma-te vento. Porque Ele tem o poder de acalmar as suas dificuldades, as suas dores, os seus temores. Pois o medo, ele provoca coisa pior no ser humano. Não deixe a sua estrutura e a sua confiança em Deus ser abalada, porque Deus pode todas as coisas em nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus e Deus te abençoe.